Saudações rubro-negra, está inscrito no canal Identidade Rubro-Negra? Não? Então se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe. Fim de primeiro tempo, 0-0 Flamengo e Atlético Mineiro. Um jogo chato, viu? Um jogo chato. Eu achei que o Flamengo fosse entrar com mais intensidade do que na última partida. Tá valendo vaga nas quartas de final. Mas foi um jogo até parecido com o jogo passado pelo Brasileiro entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo não marcando pressão alta, né? Nem incomodando a saída de bola do Atlético. Flamengo com problemas ali visíveis, né? Entre o setor de criação e o ataque, sem o Arrascaeta nesse primeiro tempo. O Plata tentando fazer alguma coisa, até no final do primeiro tempo chegou mais perto do Pedro para tentar fazer tabelas e quase que saiu um gol dele, que só que caiu na perna direita. 30 minutos do primeiro tempo foi praticamente a grande chance do Flamengo num chute de fora da área do Everton Araújo. Enfim, mas o time assim entrou, deu no jogo, bem burocrático, deu algumas oportunidades ao Atlético no início do primeiro tempo, aí com duas falhas sucessivas da nossa zaga. Graças a Deus no Hulk chutou mal. Enfim, teve lá um lance ali polêmico ali que teria batido no braço do Léo Pereira, mas para mim não foi pênalti. Flamengo com dificuldades no setor de criação e com um jogo muito ruim do Vina no primeiro tempo e também do Alan, né? E o Everton Araújo até que está se saindo bem, Matheus Gonçalves jogando um futebol justo, porém tem aquelas dificuldades com relação a levar vantagem física sobre o adversário, mas não foi um bom jogo do Flamengo nessa primeira etapa, né? Não achei que foi muito bom e foi muito claro para mim que a dificuldade que nossos volantes de hoje têm de verticalizar jogadas, isso também tem colaborado e colaborou muito nesse primeiro tempo para as bolas, o passe não chegar, né? A feição tanto para o Luiz Araújo, para o Plata, como para o próprio Pedro. Vamos ver se no segundo tempo o Felipe Luiz mexe. Eu acredito que ele deva mexer para tornar esse time mais ofensivo, mais pressionante, como ele gosta de falar, na segunda etapa. É isso, galera. Um abraço, daqui a pouco a gente volta para analisar o segundo tempo e a partida. Tamo junto. Pois é, galera, segundo tempo, fim de jogo, Flamengo perde para o Atlético Mineiro, né? Uma falha aí individual ali do Léo Pereira, numa saída de bola. O Atlético foi oportunista e fez o gol. Mas a verdade é que a história do segundo tempo, o Atlético foi, na sua grande parte, melhor do que o Flamengo no sentido de vontade de imposição, né? O Flamengo voltou para o segundo tempo, o Felipe Luiz fez as alterações, uns 12 minutos, 13 minutos, tirou o Vinha, que não estava bem, o Luiz Araújo também, que hoje foi muito bem marcado, e o Matheus Gonçalves, que apesar de ter se esforçado, não foi suficiente para alimentar aí o nosso ataque, né? Achando passes e tal, como faz o Arrascaeta. E entraram aí o Wallace-An, entrou o Samuel Lino e entrou o Ayrton Lucas. O Samuel Lino mudou muito o jogo ali pela esquerda, um jogador muito insinuante, driblador, movimentou o setor de ataque. O Wallace-An entra, coloca fogo no jogo, provocando jogadores do Atlético. Enfim, o Flamengo dá uma melhorada, mas só a partir lá dos 25, 30 minutos. E mesmo assim eu achei que o Atlético na segunda etapa foi até mais perigoso. Teve uma bola que o Varela tirou, que praticamente seria gol do Coelho num contra-ataque. O Atlético não jogava no campo do Flamengo, sempre no contra-ataque. O Flamengo toma o gol aos 20 minutos, né, nessa falha nossa de saída de bola, e aí tem que se expor mais, isso já era previsível. Mas assim, no segundo tempo do Flamengo, com a entrada do Saúl depois, já com o Samuel Lino um pouco mais encorajado, né? O próprio Emerson Royal, mas especificamente o Samuel Lino me agradou muito a partida que ele fez. Infelizmente, no último lance da partida, ele estava adiantado, realmente estava impedido, seria gol dele no cruzamento do Emerson Royal, mas as coisas ficaram muito complicadas a partir do gol do Atlético, porque eles se fecharam muito mais. Entrou também o Ayrton Lucas, que pouco produziu, entrou até errando alguns passos. Enfim, o Flamengo, o resultado talvez mais justo se fosse o empate, pelo que o Flamengo proporcionou, pelo que o Flamengo tentou na segunda metade da segunda etapa. Mas futebol não tem questão de justiça. O Atlético foi lá, aproveitou o erro nosso individual para fazer o 1-0. Enfim,
E agora a gente tem que ganhar o Atlético Mineiro no jogo de volta, né, na casa deles. Não é impossível, o Flamengo continua dizendo que tem mais time que o Atlético Mineiro, mas a partida de hoje, na verdade, o Flamengo não jogou bem. Né? Num todo, o Flamengo não esteve bem, o Flamengo com severas dificuldades de verticalizar suas jogadas, o Alan muito abaixo, o Everton Araújo, para mim, foi o destaque da partida. O que esse menino jogou, o que ele se desdobrou, correu, marcou, protegeu o setor do meio-campo. Né? Então, para mim, ele foi o nome do jogo. E depois o Samuel Lino, porque foi uma estreia e entrou muito bem. Infelizmente, né? Perdemos um jogo, primeiro tempo de 90 minutos, temos o segundo tempo de 90 minutos em Minas para resolvermos. E se o Flamengo se empenhar, jogar diferente, fazer uma marcação-pressão, marcação alta, eu acho que o Flamengo tem condições de igualar o placar lá e, quem sabe, até trazer a classificação para a fase das quartas de finais da Copa do Brasil. Lembrando, hoje o time também sofreu. Por quê? Porque não consegue pressionar a saída de bola do adversário. Eu vejo muito por esse lado, porque tem um Pedro em campo. Né? O Pedro, por mais que ele se esforce tentar ajudar, mas não é a característica do Pedro. E aí o adversário encontra mais facilidade de sair jogando, né? E isso dificulta as coisas para os outros setores que vêm logo atrás. Mas a verdade é que o time como um todo hoje não foi bem. Temos que ser realistas. Né? Não podemos iludir a você que está aí assistindo o vídeo. O Flamengo não mereceria vencer o jogo de hoje, o máximo empate. O resultado mais justo para mim seria um empate, principalmente pelo que foi a segunda metade do segundo tempo, quando o Flamengo com Samuel Lino cresceu e cresceu muito, e até o Wallace que entrou. Teve até uma oportunidade ali na área, mas parece que o pé prendeu, a bola ia sobrar para ele, um lance muito semelhante aquele gol que ele fez contra o Chelsea, mas infelizmente não foi dessa vez. Vamos aguardar o jogo de volta, né, crendo que o Flamengo possa reverter, quem sabe, né, por estar com o placar atrás, ele vai correr mais, vai se dedicar mais contra o Atlético Mineiro no jogo de volta, válido pela classificação às quartas de finais da Copa do Brasil. Não se esqueça, se inscreva no canal Identidade Rubro-Negra, deixe o like, o comentário e compartilhe os nossos conteúdos. Valeu? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.